Boa noite, meus irmãos. Estamos mais este dia, né? Essa noite, vamos dizer assim, são 20 horas e 59 minutos aqui para nós, a nossa hora. Peço aos irmãos a desculpa não repararem aqui o estúdio, mas ele está bem artesanal mesmo, né? Bagunçado. Mas enfim, a nossa intenção hoje aqui, mesmo com essa situação, eu tenho certeza que por Deus, assim, né, nós não vamos ter imprevistos nenhum que nos impeça de fazer a hora do Evangelho com amor no lar. Tá, meus irmãos? Então, tivemos um pequeno probleminha técnico. Bom, caiu para nós hoje, no segmento, né, da nossa leitura do Evangelho com amor no lar, Meu reino não é deste mundo, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, antes eu gostaria de mandar um abraço para a Rosângela Silva, mercadante. Ela é da rancharia do Rincão de Presidente Prudente, do Rincão não, da região de Presidente Prudente, de São Paulo, né? Vila Martins. Mando um abraço para ela, para o esposo e para o seu filho. Aliás, para os seus filhos, né? É um casalzinho, o gurizinho e a guriazinha, são os amores. Aida Cássia Leal Garcia, ela é do Partenon de Porto Alegre, do Grupo Espírita Francisco Xavier. Também quero te mandar um abraço para a tia Aida. Lidiane Chenes Bento, da cidade de Diamantina, do bairro Barra da Estiva, na cidade da Bahia. Aqui eu fiquei assim, porque ela botou da cidade da Bahia. Eu acredito que seja Chapada Diamantina, Bahia, né? Do bairro Barra da Estiva, alguma coisa assim. Peço para você entrar em contato quando possível, tá, Lidiane? E esclarecer para nós aqui para ficar melhor. Bom, se você quiser que na gravação nossa aqui no vídeo apareça aqui como se diz, o abraço, que a gente mande um alô para você aqui na gravação, não tem problema, deixe seu recado no Facebook ou no próprio site da rádio, que nós aqui então deixamos gravado aqui um abraço, um alô aí, né, o pessoal que a gente vê que está conosco, está mantendo a programação conosco aí, tá? Um grande beijo, um abraço afetuoso para todos. E obrigado para quem está conectado aí neste momento. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, né? Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu o dizes. Eu sou rei, nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Né? Vamos repetir aqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu dizes. Eu sou rei. Nasci e vim aqui a este mundo para dar testemunho da verdade, e quem é da verdade, escuta a minha voz. João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37.
a vida futura. Bom, eu peço desculpa também, meus irmãos, que eu esqueci de fazer a prece de abertura, tá? Mas depois nós vamos fazer uma boa prece no encerramento e vamos fechar com uma prece bem agradável a todos. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e que deve ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas estão relacionadas a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, o amor, com efeito a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Vamos repetir? Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura imaginam que eles não falam senão da vida presente, não compreendendo esses preceitos ou achando-os pueris. Portanto, esses dogmas pode ser considerado como o pivô do ensinamento do Cristo. Por isso é colocado como um dos primeiros encabeçando esta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em acordo com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito incertas sobre a vida futura. Acreditavam em anjos, que consideravam seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens poderiam tornar-se anjos e partir. Só um minutinho aqui, vamos ver. Isso. Que os homens poderiam tornar-se anjos e partilhar sua felicidade. Ora, veja, né? Para eles, a observação das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. A supremacia de sua nação, as vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram um castigo por sua desobediência. A um povo pastor ignorante, que devia comover-se sobretudo com coisas deste mundo, Moisés não podia dizer mais do que disse. Mais tarde Jesus viria revelar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É este mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Este mundo é seu reino. Lá ele está em toda a sua glória, e é para onde retornará, deixando a terra. Jesus, entretanto, conformando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, acreditou que não devia transmitir-lhes a luz absoluta, que os sublimaria sem esclarecê-los, pois não a compreenderiam. Limitou-se de algum modo a propor a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Portanto, todo cristão forçosamente acredita na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em vários pontos. Daí as dúvidas e até a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo.
Quando os homens estavam mais maduros para compreender a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. De tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas também a inteligência. Mas também a inteligência mais vulgar pode representá-la sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país de que se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tal forma circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, são tão racionais que acabamos por concordar que não pode ser de outro modo, e que certamente aí está a verdade da justiça de Deus. Bom, meus irmãos, está aqui uma grande, ou melhor, um bom trecho para que nós possamos meditar e tirar os esclarecimentos, os ensinamentos, né? Os nossos pontos de vista, cada um aqui pode e tem já um bom tempo de vida, com certeza, de muitas outras encarnações, e agora dessa encarnação que estamos vivendo, que nós podemos ter a certeza de que nós não estamos mais num vazio, num éter apenas, do nada. Tem muito mais à nossa volta, tem muito mais coisa preenchendo o espaço que para nós, os nossos olhos terrenos, parece estar vazio. Mas a cada vez mais que lemos evangelhos e relemos o evangelho, e nas nossas entrelinhas nós vamos absorvendo mais esse conhecimento, vamos dialogando, vamos ouvindo palestras de outros irmãos nossos também que estão incumbidos de também traduzir para nós, transmitir o que eles, através do prisma do seu olhar e da sua mente, do seu conhecimento, nos esmiuçar para nós. O que mais tem aqui para nós? O que mais diz? Qual é a mensagem que diz para nós isso aqui? Há 2000 anos atrás, a gente iria ler isso aqui e dizer, pois é, a vida após a morte, pois será que isso existe mesmo? Será que... Hoje a gente sente, a gente tem algo dentro da gente que tem duas situações, aceitar e aceitar. São coisas dentro de nós, meus irmãos, que não vai adiantar nós ficar com a mente relutando e o nosso espírito também se agonizando naquele desespero. Não, nós vamos ter que ficar calmos, nós teríamos que nos acalmar e silenciar e procurar através do silêncio de nossa mente, nosso coração, através do que está aqui que Jesus nos disse para nós e que os Espíritos traduziram para nós e transmitiram a Allan Kardec de uma maneira fácil e clara, de nós podermos ler o que é importante para nós aqui. Seria para nós aqui a chave. Então, vamos meditar, meus irmãos. Meu reino não é deste mundo. Jesus sempre teve outros mundos que teve também em sua mão para administrar. Ou seja, a glória de Deus e Jesus são para todos sempre entre nós.
E podemos ver, nós podemos sentir que quanto mais a gente se aprofunda, a gente estuda, mais a gente sente que a gente está ficando mais leve, que a gente vai ficando melhor. Mas às vezes a gente pensa que parece assim que tudo está dando errado, parece que a gente, meu Deus, parece que eu não fiz nada. O que adiantou eu ir lá no centro espírita? O que adiantou eu... Mais fim de semana eu li todo o Evangelho, mas o que eu fiz hoje? Eu fui ali e já briguei, eu já fiz tudo errado. Mas não adianta desistir, meus irmãos. Reconhecemos que estamos errados, que nós erramos, que nós esbravejamos, botamos para fora, botamos nossos bichos para fora, nós mostramos quem nós somos na realidade. Ótimo, que bom, então tá bom. Mas a gente viu, então, eu reconheci que eu estava daquela maneira, que eu era aquilo ali tudo. Ótimo. Então, daí é daí que então temos que começar. É daí que eu vou começar a arrumar minhas gavetinhas, esse meu armário, que é a mente, que é o meu espírito, que é a minha alma, meu corpo. Não adianta, eu vou começar. Tá, meus irmãos? E fica o convite aqui, então, para todos que quiserem, a partir de hoje, vamos começar a arrumar nossos armários interiores, as nossas gavetas do nosso espírito. Senhor Jesus, amado Mestre, Deus, nosso Pai amado, te pedimos aos senhores, nos ajude a nos libertar dos grilhões do passado, das nossas picuinhas, das nossas misérias. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos absorver cada vez mais o amor, a paz, a liberdade cósmica universal, Senhor. Nos ajuda a nos libertar. Dá-nos a confiança e a certeza, meu Deus, de nós podermos melhorar, de nós podermos sair desse vício ruim de estar sempre errando e fazendo as coisas diferentes, Senhor, daquilo que Tu pregaste para nós, fazer melhor. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos força, coragem. Que nós possamos mentalizar sempre que possível a ajuda a todos aqueles irmãozinhos dos orfanatos, aquelas pessoas que estão nos asilos, aqueles irmãos que já foram uma vez uma criança, com esperança, com amor, com juventude, que já correram atrás de uma bola, já brincaram de roda, e muitos deles hoje estão nos presídios. Com certeza, muitos deles, Senhor, não era a vontade deles estarem lá. Por isso nós te pedimos, se for possível, que um raio de luz, de amor e de bondade se derrame sobre todos eles, Pai, para que eles possam ser ajudados e não caírem mais no pecado, no ódio, no banditismo, nas tragédias, nas coisas ruins, que eles possam ser purificados por uma gota do Teu orvalho de amor. Aqueles irmãos que estão nos hospitais, precisam também da transfusão do Teu amor, Senhor. A transfusão da mudança, da renovação da vida. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite nós estamos aqui. Temos a nossa comida, nós temos o nosso condicionador de ar, temos a nossa água fresquinha, temos as nossas pessoas que amamos conosco, que nos ajudam. Abençoa-nos todos, Senhor, nossos irmãos, amigos espirituais também, Jesus, amado Mestre Deus, que eles possam ser abençoados, pois eles trabalham tanto, Senhor, também. Os anjos, amigos, médicos, enfermeiros, que vocês, meus irmãos, amigos e amados, possam ser ajudados e amparados também pelo Mestre Jesus, para que vocês possam atuar cada vez mais na senda e na esfera da evolução maior do mundo e de todo o universo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nosso Pai amado. Aos amigos, mentores espirituais, está encerrada
a leitura do Evangelho com amor no lar. Que assim seja.